se protegiam dos ataques de índios e piratas. A construção, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vem sendo toda restaurada. Na primeira etapa, algumas paredes já foram reformadas e outras estão sendo erguidas a partir de uma planta do final do século passado. Mas agora as obras de restauração estão paradas. Tudo por causa de uma ação popular na Justiça Federal contra a Prefeitura e a empresa responsável pelos trabalhos. A alegação é que a reforma não segue os moldes da construção original. A ação está sendo movida por uma advogada e um publicitário. Os dois moram em São Paulo e, em visita à cidade, não concordaram com o que viram no forte. Isso é um sítio histórico importantíssimo, né? Não é uma Disneylândia que você faz uma reconstrução, uma imitação daquilo, entendeu? É completamente diferente. Isso aqui tem que ser feito com mais cuidado. Nós queremos que a obra sim continue, mas da forma correta. A Prefeitura de Bertioga, que pretendia aproveitar o espaço do forte para atividades culturais já nesta temporada, não gostou nada da história. Além disso, diz que não há motivo para ter sido citada na ação. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está seguindo normas internacionais de restauro. A Prefeitura simplesmente não tem nada com essa liminar. Mas os responsáveis pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional serão chamados pela Justiça para explicar como é que está sendo feita a obra. Por enquanto não há previsão de quando os trabalhos serão retomados. No próximo bloco a gente vai falar aqui sobre o protesto dos metalúrgicos no ABC. Com imagens da Companhia de Engenharia de Tráfego, você vê o centro de São Paulo, vem Ipiranga com São João, o trânsito já começa ali, fica um pouco complicado, em 7 horas e 11 minutos. Que tal ter uma TV com brilho perfeito, de noite e de dia? O melhor contraste, de noite e de dia. Com maior nitidez, de noite e de dia. Novo televisor LG 29 polegadas com o exclusivo Magic Eye. A imagem se ajusta automaticamente à luminosidade do ambiente. Magic Eye. Isso não é mágica, é tecnologia. LG. Concentrar aqui na porta da fábrica. A intenção é sair daqui, começar a passeata às 8 da manhã. A intenção é juntar quantas pessoas na passeata? Veja, nós não estamos estabelecendo nenhuma meta. Queremos fazer uma boa manifestação, uma grande manifestação, chamar a atenção da sociedade brasileira, especialmente do governo. Todos os funcionários de todas as montadoras devem participar? Todos os trabalhadores de todas as montadoras e várias autopeças, inclusive trabalhadores da indústria química. Então é uma greve branca? Não é uma greve, é uma manifestação onde as linhas de produções não funcionarão durante a manifestação. Mas depois da manifestação o pessoal está liberado para voltar ao trabalho. Está sendo difícil conciliar aí salário ou reajuste? Nesse momento a luta é por emprego. Nós fechamos a campanha salarial em novembro, as negociações de salário. Nesse momento a luta é em defesa do emprego e contra a diminuição do salário. Ok, obrigada. Chico. Bom, Maria, aqui conosco está o Vicente Paulo da Silva, presidente nacional da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Vicente também vai participar desse ato aí? Já vou acompanhar a passeata da Fórmula. Bom, esse problema em todo o ABC, você acha que o problema está mais localizado na Volks? O problema é no Brasil. O desemprego atinge todos os nossos estados. Casos como a Bahia, o índice chega a 22%, aqui está 16,5%, também é recorde. Se a gente não acordar, a situação vai se agravar cada vez mais. Agora, a situação da Volks é ou não diferente das demais? A Volks é uma empresa que aproveita-se desse momento, e é verdade, há problemas do mercado, porque o pacote é muito grande, mas também a minha avaliação é que se aproveita também nessa reestruturação e queria mandar trabalhadores embora. O danado é que essa história da Bolsa de Valores, que eu não consigo entender, todo dia que a gente vê a televisão, fala subiu em alta, OM, PM, não sei o quê, a gente nunca ganha quando sobe. Na hora que desce, a gente paga, quer dizer, paga com desemprego, paga com a crise. Por esse motivo é que nós achamos que a luta não é só isolada na Volks. É por isso que os trabalhadores foram demitidos da Colinos, da COFAP, de várias empresas da região. Ontem aqui no Bom Dia Brasil, o Luiz Antônio Medeiros, da Força Sindical, chegou a usar a expressão forte. Ele falou, olha, a situação é muito localizada na Volks, mais grave que as demais, porque a Volks está sucateada. Chegou a usar Eu acho que essa é uma desculpa de quem é pobre de espírito, porque na verdade nós não podemos entrar nessa de buscar resolver o problema reduzindo as condições de vida do nosso povo, reduzindo os
salário, porque o ideal não é se adaptar à crise, o ideal é sairmos da crise. Eu não concordo, eu acho que a Volks é uma empresa que tem todas as condições e hoje produz, é líder de mercado, é uma empresa que produz um produto pelos trabalhadores de ótima qualidade, como outros, e por isso que a Volks não pode agir como está agindo. Eu acho que o exemplo da direção da Ford, que ontem disse que não pretende reduzir salário, que quer uma solução negociada, devia ser o caminho também exercido pela própria Volkswagen. Bom, mas os analistas dizem que há um atraso tecnológico. Eu estou insistindo nessa questão, porque se a questão é de atraso tecnológico, né, não chega a ser sucateamento, mas se atraso tecnológico, a modernização tecnológica traz automaticamente desemprego. Olha, Chico, a Volkswagen em 1981 eram 44 mil trabalhadores para fazer em torno de 1.000 veículos por dia. Hoje são 22 mil trabalhadores para fazer quase mais de 2.000 veículos por dia. Significa que ao longo dos 15 anos, o processo de reestruturação, que é na Volks, que é na Ford, que é nas empresas de autopeças, que é no país inteiro, que é nos bancos, que mandou embora 500 mil pessoas nos últimos 5 anos, ele existe. Agora, há um problema real. Esse pacote que aumenta os juros, que aumenta os salários, que aumenta os impostos, e quando aumenta os juros, aumenta o preço, quem é que paga? É o povão, porque o empresário repassa. Esses fatos nós não podemos desconhecer. Mas tem uma questão aí também de modernização tecnológica no mundo inteiro, dentro desse processo de globalização, onde o número de desempregados tende a aumentar mesmo. Mas a diferença, Chico, é que lá fora, um trabalhador desempregado, como na Alemanha, Estados Unidos, na Europa inteira, em média, recebe $500 por mês, além de saúde, educação, moradia. Aqui você ganha salário, não tem saúde, não tem educação, não tem moradia, quer dizer, não tem nenhuma política social. Nós temos consciência de que no mundo do trabalho haverá grandes evoluções. Por quê? Porque a modernidade está ocorrendo. Nós não vamos agir contra a modernidade. Nós queremos que dessa modernidade o povo também ganhe qualidade de vida, ganhe oportunidade para a educação, para a cultura, haja uma reforma nesse país como a reforma agrária, da educação, da saúde, para que haja espaço para todos. Nós sabemos disso e queremos discutir. O problema é que, como o nosso presidente falou, lava as mãos, isso é Pilatos. Parece que ele nem conhece geografia, ele esteve em Londres, parecia rei lá, onde Pilatos funcionou, foi lá em Jerusalém. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no helicóptero da Rede Globo. Eleonora está sobrevoando a região aí, né, Eleonora? É isso aí. São Bernardo, é? Nós estamos sobre a Volkswagen, a fábrica da Volkswagen. Daqui de cima nós vemos todo o complexo aí, Anchieta, parte do caminho por onde vai passar a passeata ou por onde vão passar as diversas passeatas que vão sair de pelo menos 6 empresas aqui da região. Elas vão passar pelo corredor ABC, que é o anel viário, ali pelo lado de São Paulo, próximo a Ford, a Mercedes. De Diadema, elas vêm de Piraporinha, pela Avenida Piraporinha, que é o pessoal da Toyota. Aí eles entram na Anchieta, pegam a Marechal Deodoro e vão para o Paço Municipal. É bom lembrar que essa passeata reúne apenas os trabalhadores de São Bernardo e Diadema, que são ligados à CUT. Já os trabalhadores de São Caetano do Sul são ligados à Força Sindical, que ajustou aí um acordo com os empresários do Sindipeças essa semana. Chico. Bom, Leonora, eu quero só registrar aqui que a gente convidou para discutir essa questão da Volks e do desemprego o diretor de recursos humanos da Volks, o senhor Fernando Pérez, que alegou o posto dele que tinha uma reunião agora às 7 horas da manhã, então a gente ofereceu para colocar lá uma câmera na reunião dele, parar 3 minutos, 4 minutos sem falar para a gente. Mas não foi possível. Ninguém da Volks quis discutir o assunto aqui, que acho que a situação é mais complicada. Vicentinho, agora, como sair desse impasse? Porque a Volks diz que começa a demitir na semana que vem. Né? E ela tem tudo para cumprir, inclusive tem a lei, né, ao lado dela, porque a CLT permite as demissões sem justa causa. Essa situação chegou, primeiro lembrando, desculpa, Eliana, mas lembrar que a região o ato é da região. Então, de Santo André também é um sindicato afiliado, o nosso sindicato é da região do ABC, também de Mauá, Ribeirão Pires. Outras categorias como químicos, professores estarão participando dessa manifestação pelo emprego. Nós já apresentamos propostas para que nós saímos dessa crise. Desde a redução da jornada de trabalho, a volta das câmaras setoriais, que indiscutivelmente foi uma oportunidade em que a indústria voltou a crescer nesse país, que o Estado ganhou porque aumentaram os impostos, porque aumentaram as vendas, que o empresário ganhou porque lucrou muito mais, o setor de autopeça, que agora está humilhando os trabalhadores, já que nos últimos 3 anos mandaram embora 55 mil pais de família, e agora, com essa redução do salário, a demissão tende a aumentar
porque você vai comprar menos. Além de sofrer na barriga, você compra menos, comprando menos, Mas você você alega mais que as ainda. câmaras setoriais, elas socializam o prejuízo. Não, muito pelo contrário. A Câmara Setorial socializa o lucro. Porque todo mundo ganhou com aquela Câmara. Pela primeira vez o operário ganhava o reajuste mensal e 20% de aumento real acima do reajuste. As empresas, o setor automobilístico cresceu barbaridade. A meta era, eles produziam 900 veículos por dia, passaram para 2.000 veículos por dia. Essas propostas são propostas para cima, isto é, sair da crise e não se adaptar à crise. Bom, e se essas propostas não forem acatadas pela Volks, se ela fizer o que está prometendo? Nós achamos que o Brasil é um país muito grande, tem condição de fazer isso. A Volks não pode fazer o que ela pretende fazer. Ela já tentou fazer isso em 1981, não é uma coisa antiga. Fizemos um plebiscito, os trabalhadores não aceitaram. Tentou na década de 80, 87, 88, outra vez, não aceitaram. E nós vamos brigar para que isto não ocorra. É por isso que o presidente da República não pode estar fora desse processo. É muito fácil. Joga o pipi em cima do povo. Vamos procurar. Você vai nós já mandamos, o nosso presidente Luiz Marinho já mandou uma carta para ter a reunião. Eu acho que o Marinho, que é o presidente do sindicato, que deve ter essa reunião com o presidente da República. Eu acho que o presidente não pode se omitir, porque ele salvou o pacote. O presidente da CUT vai procurar o presidente. Se for necessário, eu irei. Embora a minha proposta é que seja o companheiro Luiz Marinho estar presente. Muito obrigado, Vicente, pela sua presença. Um bom dia. Bom dia. A seguir, os preparativos do Palmeiras e a ida de Vanderlei Luxemburgo para o Corinthians. Nós temos imagens do centro da cidade, imagens da CET, às 7h22. Kaiser e Mentec apresentam Gilberto Gil no Palace. No encerramento da Tour Quanta. Não perca Gilberto Gil no Palace, em curta temporada. Concorra a uma S10 cheia de presentes. Shopping Aricanduva, porque nós acreditamos nos seus sonhos. Feliz Natal. Tem gente que ainda não sabe o que é FlexPrev Itaú. Quem ainda não entendeu? Porque o FlexPrev é 100% dedutivo do imposto de renda e garante seu futuro e o presente. Tem gente que ainda não descobriu porque o FlexPrev Itaú é melhor que os outros planos de previdência. Então, se você é uma dessas pessoas, está na hora de você tirar suas dúvidas sobre o FlexPrev, o plano de previdência Itaú que está revolucionando o mercado. Vamos lá, pergunte ao gerente Itaú. FlexPrev Itaú. Pergunte ao gerente Itaú. Zazá, últimas semanas. Silas leva adiante sua vingança e ameaça Vitor e Olímpia. Eu vou acabar com os anjos. Eu, com você e com os outros. Nesta quinta, 7 da noite, Zazá. Quem tem Globo, tem tudo. Como comprar um imóvel na planta e não levar um prejuízo enorme, como os mutuários da Encol? Esse é o tema de um manual que está sendo lançado hoje. A Nanda Apple conversa agora com o representante do Sindicato da Construção Civil, que está lançando essa cartilha. Como é que é para não entrar nessa fria, Nanda? É assim, a pessoa pega esse manual do comprador de imóvel na planta que o Sinduscom está distribuindo. Ele orienta tanto na hora de analisar a oferta, como de fazer o contrato e acompanhar a burocracia. O José Romeu Ferraz Neto, que é vice-presidente do Sinduscom, vai nos dizer, na hora da oferta, o que tem que se observar? Bom, antes de mais nada, ver quais são as empresas envolvidas, que você normalmente tem uma incorporadora, uma consultora e a imobiliária. Então, procurar ver a saúde financeira da incorporadora e procurar ver os trabalhos realizados pela construtora anterior a essa venda que ela está fazendo. E para assinar o contrato? Bom, para assinar o contrato, ele tem que estar disponível no estande de vendas para que o comprador possa levar uma cópia desse contrato, analisar e, se possível, até dar para algum advogado que ele tenha contato ou ele contrate para poder ver todas as cláusulas e condições que tem todas estarem muito claras dentro desse contrato. E quanto à forma de pagamento? Todas essas condições, elas têm que ser mostradas ao comprador na hora que ele tiver procurando as informações do imóvel, e todas elas têm que estar muito claras dentro do contrato. Obrigada. Ananda Apple para o Bom Dia São Paulo. Em tempo de decisão, todas as armas são usadas, desde a guerra de nervos até a espionagem.
Quais são as armas do Palmeiras para essa final com o Vasco e Oliveira? Para neutralizar aí o Edmundo, tem arma aí? Um pouco de tudo, Chico. Espionagem, estratégia. 40 anos, o melhor. Segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 até as 13 horas, Rua Costa Guiar, 590 no Ipiranga, próximo ao Monumento. Telefone 272-2122. 272-2122. Marfinite. Olinda, em Pernambuco, completa 15 anos como patrimônio histórico da humanidade. Mas a cidade pode perder o título concedido pela Unesco e as centenas de turistas que passam por lá se não receber logo um tratamento especial. Uma paisagem deslumbrante que tirou o fôlego de Duarte Coelho há mais de 460 anos. Uma cidade repleta de igrejas, monumentos e um sítio histórico com mais de 10 quilômetros. Uma cultura popular rica e um casario com traçados arquitetônicos que mantém as características do século XVIII. Não foram poucas as razões que garantiram a Olinda, há 15 anos, o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, concedido pela Unesco. São pouco mais de 500 cidades no mundo e apenas 9 localidades no Brasil com este título. Um privilégio que abre portas para obter recursos financeiros e também para o turismo. Mas a utilização adequada desse título em favor da cidade, muitas vezes, deixa a desejar. O lixo que se espalha pelas ruas e a deterioração dos monumentos vai empobrecendo aos poucos a riqueza do patrimônio. Turistas não deixam de visitar a cidade, mas a falta de estrutura para hospedagem, lazer e segurança não colabora para que eles permaneçam. O turista vem muito por conta do título, mas aí as ruas precisam ser mais organizadas, devia fazer mão, contramão. E seria mais cômodo para o turista, né? Botar um policiamento, que o turista aqui é assaltado em cada esquina, né? A conservação do título é fiscalizada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que deixa claro, qualquer cidade pode perder o título se não souber conservá-lo. Administrar uma cidade que é patrimônio mundial da humanidade cria uma responsabilidade muito maior, mas toda a administração está consciente disso, as ações têm demonstrado isso. Esse título será eterno para a Olinda. A Olinda é eterna já e não vai perder esse título, com certeza. Mas a outra cidade brasileira tem o que comemorar hoje. Há 10 anos, a Unesco transformou Brasília em patrimônio cultural da humanidade. E a capital de todos os brasileiros foi a primeira construção moderna a receber o título. As ruas largas e tranquilas, a arquitetura suave e arrojada, todo o sonho nascido com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek já não era só nosso. A nossa Brasília é também de todo mundo. O Telemanhã fica por aqui, nós voltamos amanhã às 7 em ponto. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Tenha uma ótima quinta-feira. Não agrada a todo mundo. E Dunga e Leonardo, machucados, podem não estar no jogo de amanhã da seleção brasileira na Copa da Arábia. E mais. Ana Maria Baiana mostra as novas tecnologias utilizadas na montagem da mais recente versão de uma das maiores tragédias deste século, o naufrágio do Titanic. Bem, pelo menos Natal com emprego para os metalúrgicos da Ford. Esta é a promessa da montadora, que vai fazer depois um programa de demissão voluntária a partir de janeiro. Vamos a São Paulo com Chico Pinheiro, que está acompanhando essa crise de desemprego de fim de ano. Chico, é uma pausa na pressão? Na tua pausa e um alívio, como você disse, pelo menos um Natal com emprego, né? Que já não é grande coisa não, mas embora a COFAP, uma das maiores empresas do setor de autopeças, tenha ignorado aquele acordo da força sindical e promete continuar demitindo. Mas o Natal com emprego está garantido para 7 mil trabalhadores da Ford de São Bernardo do Campo. A Ford chama os metalúrgicos para negociar e pede que o sindicato ache saídas criativas, que é para evitar demissões em massa no ano que vem. A Ford anuncia também que vai continuar investindo os 2 bilhões de dólares previstos até o ano 2000. A Ford anunciou redução de 33% na produção para o primeiro semestre do ano que vem. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 1.200 trabalhadores correriam o risco de perder o emprego. Mas como presente de Natal, a decisão foi adiada para 98. A empresa vai negociar com o sindicato alternativas para diminuir custos, redução de salários e demissão em massa, por enquanto, não estão nos planos da Ford. Queremos preservar o poder aquisitivo
dos empregados, para que eles continuem fazendo parte do mercado consumidor, que afinal de contas é o mercado consumidor que consome os nossos produtos. A COFAP, uma das maiores empresas de autopeças do país, confirmou a demissão de 149 trabalhadores. Outras 100 demissões foram adiadas para fevereiro. A COFAP não aceita o acordo de redução de salários em troca da manutenção do emprego, acertado pela força sindical e fabricantes de autopeças. E um detalhe que chama a atenção aí dos metalúrgicos é que a Ford anuncia que não quer reduzir salários. E na mesma linha da Ford, a Fiat também anuncia que não vai demitir. Vai reduzir 10% da jornada de trabalho de seus 16 mil empregados em 98, mas vai manter a mesma produção, 2.300 carros por dia. A Fiat acredita que, racionalizando a produção, não precisa fazer demissões. As posições da Ford e da Fiat confirmam o que vários analistas diziam, que o problema da Volkswagen é também estrutural e decorre do seu atraso em termos de atualização tecnológica. E os metalúrgicos da região do ABC Paulista fazem agora cedo um ato em defesa do emprego, uma grande manifestação. Os trabalhadores saem das montadoras da região do ABC em passeata até o Paço Municipal de São Bernardo do Campo. A repórter Maria Manso está na porta da Volks e tem outras informações. Como é que está a movimentação aí, Maria? Os metalúrgicos já estão concentrados na porta das montadoras e das fábricas de autopeças. Aqui na Volkswagen, que ameaça demitir 10 mil funcionários se a jornada de trabalho e os salários não forem reduzidos. O clima é de muita preocupação entre os trabalhadores. Por isso, a expectativa do sindicato é de conseguir mobilizar uma grande parte da categoria para essa manifestação de hoje. Daqui a pouco, às 8 da manhã, todas as passeatas saem da porta das fábricas e vão até a Prefeitura de São Bernardo. Essas passeatas devem aumentar o movimento da Via Anchieta. A repórter Eleonora Pascoal está no helicóptero da TV Globo e tem mais detalhes. Eleonora, como está o trânsito visto aí de cima? Bem, por enquanto o trânsito na Via Anchieta é normal. O motorista só encontra um pouco de dificuldade no Alto da Serra, isso por causa do nevoeiro. Lá embaixo, a grande movimentação mesmo está concentrada na porta da fábrica Volkswagen, porque é lá que se concentra o maior número de metalúrgicos. Essa passeata reúne trabalhadores de São Bernardo do Campo e Diadema. Eles devem percorrer várias avenidas, inclusive a Via Anchieta até o Paço Municipal de São Bernardo. Os metalúrgicos de São Caetano do Sul não participam da manifestação porque não são ligados à CUT. Eles são filiados à força sindical, que já encaminha suas propostas de acordo com as fábricas. Chegando ao Paço Municipal por volta de 10 horas da manhã, os metalúrgicos devem formar a palavra emprego, para aí então terminar o seu ato de protesto. Eleonora Pascoal, de São Bernardo do Campo. E na contramão da onda de crise e desemprego, o mercado de telecomunicações é um dos mais promissores do país. Um dos principais polos de desenvolvimento do setor no Brasil e na América Latina está em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo. A previsão de investimentos para a cidade é de quase 250 milhões de dólares. Linhas de montagem a todo vapor. Produção diversificada. Fibra ótica, peças para satélite, rádio e radares para a indústria aeroespacial e receptores e decodificadores para a TV via satélite, o produto que lidera as vendas. 3 milhões e 600 mil receptores de TV iguais a estes já foram instalados no Brasil. Há 12 anos eram apenas 3 funcionários de uma empresa. Hoje são 1.300 trabalhadores espalhados em 15 empresas de um mesmo grupo, que cresce 50% ao ano. Em 96, o grupo faturou 150 milhões de dólares. Este ano deve chegar a mais de 225 milhões. Se prepara para o ano 2000, a era digital, apostando na tecnologia brasileira. Novas privatizações, isso vai abrir o mercado para uma demanda de equipamentos muito grande e que certamente haverá falta no país. Quer seja terminais telefônicos, quer seja page, quer seja rádio base, hubs, qualquer tipo de equipamento para telecomunicações. Os trabalhadores estão otimistas com o mercado. É um mercado que promete bastante, promete crescer muito ainda.
cada vez mais a perspectiva é de crescer bastante ainda. O setor de telecomunicações já responde por 30% do total de investimentos anunciados para a cidade. Os 6 grupos que formam o polo industrial prometem investir 250 milhões de dólares nos próximos anos. Instalada há 2 meses e meio, esta fábrica norte-americana produz placas para centrais telefônicas. Vende para empresas brasileiras, mas está de olho no mercado da América Latina. Nós partimos do investimento inicial de 40 milhões e pretendemos chegar a 120 milhões até o ano 2000, 2001. Renato, o perfil do emprego vai mudando, como você vê aí, mas a crise no setor aí dos metalúrgicos continua e os sindicatos e a Central Única dos Trabalhadores não quer que o presidente Fernando Henrique fique nessa posição de um pouco ausente da crise, não. Quer que o presidente discuta, acha que o presidente da República tem uma certa responsabilidade por causa do pacote fiscal e está acontecendo o seguinte, a CUT colocou o governador Mário Covas, de São Paulo, como intermediário para trazer o presidente Fernando Henrique para a discussão desses problemas aqui do ABC Paulista. O objetivo seria reviver as câmaras setoriais, mas a posição da equipe econômica do governo é dizer não às câmaras setoriais que criam maiores benefícios e maiores incentivos para as indústrias automobilísticas, sempre com o aval do Estado. Quem acaba perdendo é o Caixa do Tesouro nessa história. E o IBGE anunciou ontem que o desemprego em outubro foi de 5,71%. É a maior taxa para este mês desde 92, quando a economia estava em recessão. 1 milhão de pessoas estavam desempregadas em outubro, somando as 6 principais regiões metropolitanas do país. O desemprego aumentou até mesmo nos setores de serviços e comércio, que estavam absorvendo as demissões na indústria. Os empresários paulistas insistem na queda dos juros. O governo, se desse um sinal, já acalmaria muita gente. Ontem, o Senado é que deu um sinal de que está mexendo no sistema financeiro e nos juros. Vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, acaba o juro mínimo de 12% determinado pela Constituição? Pelo menos é o que quer a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ainda não chegou no plenário. Ontem os senadores derrubaram a limitação dos juros em 12% ao ano. Os senadores aprovaram a emenda constitucional do senador José Serra, que altera o sistema financeiro nacional, definindo que a regulamentação do sistema financeiro será feita por vários projetos de lei complementar, ao invés de um só, como estava previsto na Constituição. O texto original do senador José Serra retirava da Constituição todo o artigo e deixava a brecha para o governo regulamentar o sistema financeiro por medidas provisórias. A emenda ainda precisa de 2 votações nos plenários do Senado e 2 na Câmara. O substitutivo aprovado ontem mantém o controle sobre a entrada de capital estrangeiro no sistema financeiro nacional. Bom, e depois dos juízes, os militares podem ganhar privilégios na hora de se aposentar. Um projeto que deve ser votado pelo Senado nos próximos dias separa os militares dos servidores civis e até o aumento de salários pode ser diferenciado. Vale para todas as patentes. Eles não vão ser mais servidores públicos, passam a ser apenas militares. Já os bombeiros e os PMs vão ser militares estaduais. Com essa mudança, acaba a isonomia, a igualdade entre os servidores públicos civis e os militares. E o governo poderá dar aumentos reais apenas para uma dessas categorias, quando e quanto quiser. Mas para alguns senadores, essa não é a única mudança. Eles acham que, como os militares não vão ser mais servidores públicos, eles vão escapar das novas regras da reforma da Previdência, que ainda precisa ser votada. Mas para esses senadores, a brecha está aberta. E com a proposta aprovada nessa quarta-feira, pelo menos os militares aposentados poderão ganhar mais que o teto previsto na reforma, R$ 12.700. Tem PMs que alguns estados ganham mais de 20 ou 30 mil por acúmulo de funções gratificadas. A soma de aposentadoria com salário da ativa, no caso de aposentado da área militar, poderá superar os R$ 2.700 caso essa emenda seja aprovada. É polêmico, mas o presidente Fernando Henrique assina embaixo. Num discurso no Clube Militar, para oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele defendeu a proposta. Ela conta com o apoio integral do presidente da República. E o governo federal compra uma briga com o governo de Brasília e quer assumir o comando da Polícia Militar do Distrito Federal. A ideia é do ministro Luiz Rezende e do chefe da Casa Militar, general Alberto Cardoso, que querem reforçar a segurança na esplanada dos ministérios.
Em maio deste ano, um peru na mesa do ministro Antônio Candir. No último dia 2, outra invasão. Desta vez no prédio do INCRA. Os sem terra derrubaram portas e interromperam os trabalhos por 3 horas. A última invasão irritou o ministro da Reforma Agrária e preocupou o ministro da Justiça, Iris Rezende. O ministro da Justiça vai se encontrar ainda nesta semana com o presidente da República para falar sobre a segurança na esplanada. Vai discutir até a possibilidade de, em casos de emergência, passar o comando da Polícia Militar do DF para o governo federal. Só que para isso seria preciso mudar a Constituição. No Congresso existem divergências. Levantar a possibilidade de intervenção na PM para nomear comandante ou o governo federal fazer esse tipo de intervenção é uma proposta inaceitável. Eu não vejo que seja uma intervenção. O governador Cristóvão Buarque evitou falar, mas o secretário de Segurança Pública respondeu. Reclamou que até agora não foi procurado pelo Ministério da Justiça para conversar. Não recebi qualquer telefone, qualquer papel, por higiênico que fosse. Tá bravo, secretário. Bom, o ministro da Justiça, Iris Rezende, e o chefe da Casa Militar, o general Alberto Cardoso, foram procurados, mas não quiseram falar sobre o assunto. A assessoria do governador do Distrito Federal revelou que o governador Cristóvão Buarque enviou na segunda-feira passada uma proposta de mudança no policiamento do Distrito Federal ao Palácio do Planalto. O governador admite, na carta ao presidente Fernando Henrique, até criar um batalhão especial para a esplanada dos ministérios, mas garante os assessores do Palácio do Buriti não recebeu resposta até agora. Bom, Renato, como a briga aqui na capital da República envolve forças policiais, o negócio é uma briga enjoada, viu? É enjoada porque é a capital da República, os ministérios são territórios federais. Na verdade, isso é o Distrito Federal, embora seja também uma questão local. Mas o que precisa, de certa forma, é garantir a segurança para evitar que esses animais entrem-se, ocupem as salas de ministros. Mas olha, Renato, eu acho que uma boa conversa aí seria bem inconveniente, né? Não precisa mas pelo visto o mau humor ainda está no ar, né? Bem, como a gente viu, as montadoras se preparam para um encolhimento ainda maior no mercado, aliás, do mercado no início do ano. Mas há quem aposte justamente no contrário. Quem é que nessa história pode estar otimista? Miriam Leitão. Quem vende carro, quem é otimista mesmo por natureza. As concessionárias acham que com a redução da produção em algumas montadoras, o mercado pode voltar ao normal muito mais cedo do que se imagina. O presidente da federação, que reúne as revendedoras, Sérgio Reze, me disse que o que realmente está provocando queda nas vendas é o medo da crise, mais do que os juros em si. Reze disse que esse medo está passando. Ele acha que em meados de janeiro o mercado voltará a ficar aquecido. Por mais surpreendente que pareça essa opinião, algumas concessionárias estão achando a mesma coisa. Uma revendedora da General Motors, no Rio de Janeiro, teme ficar sem carro até o Natal. O BNDES vai vender ações da Vale, Light e Telebrás no mercado internacional, no começo do próximo ano. A operação da Telebrás depende apenas da aprovação do Banco Central, mas é um lançamento de bônus de 5 anos conversíveis em ações. A ressaca da crise da Ásia é provocada pela convicção do mercado de que o FMI não tem a poção mágica. O ajuste nas economias asiáticas, principalmente a coreana, será bem mais longo e doloroso. Mas o Brasil só teve boas notícias recentemente. As bolsas caíram nos 2 últimos dias, mas está entrando mais dólares do que saindo. E os empréstimos internacionais voltaram. 3 empresas conseguiram empréstimos no mercado externo. A nova MP do Imposto sobre Fundos de Renda Fixa vai trazer mais mudanças, mas para melhor. A Anbide conseguiu convencer o governo de que o recolhimento semanal ou mesmo mensal do imposto é muito prejudicial ao mercado. O Banco Central está fazendo simulações com prazos de 3 meses ou até mesmo 1 ano para o recolhimento. Só que os bancos terão que fazer um acerto neste fim de ano de todas as aplicações que não foram resgatadas. É uma grana do tamanho de R$1,5 bilhão de reais. O ministro Sérgio Mota ficará 1 ano tomando antibiótico. Os médicos descobriram que ele está infectado pela mesma bactéria Legionella pneumophylla que o atacou 6 anos atrás. Ela não foi completamente destruída e ficou latente. Mas ele está melhorando e já decidiu que vai para o Guarujá quando sair do hospital. E quando sair do Guarujá, o pessoal pode esperar que deve vir o mesmo ministro Sérgio Mota. Olha, os amigos estão dizendo que ele parece o mesmo quando ele telefona. Quando ele telefona? Telefona é o mesmo. A gente na imprensa sente uma certa falta, né? Fica tudo muito tranquilo com o Sérgio Mota doente. Não tem nenhuma ele é frase muito animado. Faz falta ao noticiário, né? Faz falta, faz falta.
As bolsas da Ásia fecharam hoje com as maiores quedas desde a crise do final de outubro. Na Coreia do Sul, o governo suspendeu as operações no mercado de câmbio apenas 4 minutos depois da abertura, quando a moeda local, o won, já tinha caído 10% frente ao dólar. Isto acendeu o estupim da especulação nas bolsas de toda a região. As bolsas de Seul, na Coreia, de Bangkok, na Tailândia, e de Hong Kong caíram quase 6%. Em Kuala Lumpur, na Malásia, os negócios despencaram em quase 7%. Nem a bolsa de Tóquio escapou. A queda foi de 2,5%. Por trás da crise está a incerteza sobre a Coreia do Sul, mesmo depois da assinatura do acordo com o FMI. O governo sul-coreano já recebeu 5 bilhões do empréstimo de 60 bilhões de dólares. E admitiu hoje que vai pedir ao fundo a liberação urgente de mais 10 bilhões de dólares. E os principais jornais do país destacam hoje os seguintes assuntos. O Globo, o ministro do Trabalho e Confederação Nacional da Indústria prevêem mais desemprego. Jornal do Brasil, desemprego é o maior em 5 anos. Folha de São Paulo, crise das montadoras atinge a Ford. Jornal do Comércio do Recife, trabalhadores da região não aceitam redução de salário. Correio Brasiliense, crise na Ásia derruba bolsas no mundo todo. Jornal de Brasília, presidente quer baixar os juros antes do Natal. Estado de São Paulo, empresas vão manter investimentos. Gazeta Mercantil, Bradesco dobra dividendos e aumenta capital. O que vai acontecer com o futebol brasileiro depois da aprovação da Lei Pelé? E Ricardo Boechat fala de uma nova crise que ameaça envolver gente graúda em Brasília. Agora são 7h40. Fazendo presentes personalizados e ganhando uma grana. São 3 pontas especialmente feitas para a gravação. Essas pontas são de pó de diamante. Você recebe também um suporte de pontas. Veja, você encaixa a pontinha assim, para você ter firmeza nos traços do seu desenho. Você recebe também um carbono em branco, para você tirar os riscos no vidro. Recebe um feltro, que serve para dar o fundo dos desenhos que você vai fazer. Recebe um pedaço de vidro, para você treinar um pouco antes de ir direto para a peça que você vai decorar. O feltro também serve para você ir limpando o vidro na hora da gravação. E é só isso, Viviane? Não, Carlinha. Você ainda recebe um manual de instruções totalmente traduzido para o português. E olha só isso, Carla. Um caderno com mais de 300 desenhos para você passar nos vidros que você vai enfeitar. Tá vendo? Olha só, são lindos. São lindos. Gente, tem tudo aqui. Se você for esperta, você usa esses moldes até para outros trabalhos de artesanato que você faz na sua casa. Não precisa comprar por aí, né, Viviane? Isso mesmo, Carla. Só esse caderno vale uma nota. É, e todo o kit com as pontas de diamante e esses moldes deve custar uma nota, Vivi. Não custa, Carla. Aposto que é menos do que você está imaginando. Menos? Menos. Bom, eu acho que deve, eu acho que tá. Menos. Vamos fazer uma coisa? Você vai saber agora, ligando para o telefone que está aí na sua telinha. Prévia de dezembro. As maiores pressões foram nos grupos transportes, com alta de 1,29%, e alimentação, onde a taxa foi de 0,86%. A previsão da FIP é de que a inflação de dezembro vai fechar em 0,5%. E no acumulado do ano, a taxa ficaria em 4,5%. Quinta-feira com chuvas em quase... O assunto era tão polêmico. Pelé entrou em campo e os deputados viraram tietes. Bolas, camisetas, valia tudo para pegar um autógrafo do rei. Até foto com a família. Mas Pelé, que tem experiência em decisões, não queria contar com a vitória antes do tempo. Ninguém ganha jogo antes da partida terminar. O adversário era forte e acostumado a jogar nos bastidores. A bancada dos cartolas. E Pelé teve que trocar o ataque pela negociação. O texto que saiu do acordo muda o futebol brasileiro. Mas os clubes conseguiram o que mais queriam. Tempo. O passe vai acabar para os jogadores com mais de 20 anos, mas só no ano 2000. E os clubes vão ter o direito de fazer o primeiro contrato com os jogadores que revelarem e prioridade para o segundo contrato. Os clubes vão ter que se transformar em empresas, mas só daqui a 2 anos. E vão poder formar ligas e organizar campeonatos. Não é a lei que Pelé sonhava, mas foi a que deu para negociar. E o ministro confessou. Toda essa negociação com os políticos foi muito mais difícil que qualquer Copa do Mundo. Olha, essa foi um pouco mais dura, viu? Bom, mas a história ainda não acabou, não. Falta votação no Senado.
E isso pode acontecer durante a convocação extraordinária do Congresso em janeiro. E aqui com a gente está o deputado Ronaldo César Coelho, o relator da Lei Pelé na Câmara. Bom, deputado, o senhor ficou até 3 da manhã comemorando e está aqui. Mas valeu a pena? Valeu, foi um grande trabalho. Eu acho que a Câmara votou com urgência, urgentíssima, um bom projeto e que realmente vai marcar uma mudança muito grande no desporto. Qual é a mudança principal que pode acontecer no futebol brasileiro? 4 pontos. Primeiro, a profissionalização dos clubes, o fato do regime fiscal único, todos pagando imposto, clube, federações, confederações, quer dizer, acabou a caixa preta, todas as atividades profissionais terão que ser tratadas como empresas. A criação das ligas independentes, que vão concorrer com as federações na organização de torneios que façam mais sentido comercial, técnico, inclusive, né? A moralização na questão dos bingos, 300 bingos há no Brasil, que não colaboram nada para o esporte amador, como foi a ideia anos atrás, quando eles foram criados na Lei Zico. Agora, controle federal, receita federal, 7% no mínimo para o esporte amador. Portanto, a questão do passe também é muito importante, ou seja, acabou o passe, o jogador até 18 anos de idade, ele tem que se profissionalizar até os 18 anos de idade. Esse foi o grande acordo feito ontem com todos os partidos na Câmara. Eu acho que o Maurício tem uma pergunta lá do Rio. É Maurício? Isso, Monforte. Queria saber do deputado, os opositores do projeto alegam que vão ter mais tempo, saíram satisfeitos ontem, vão ter mais tempo de alegar inconstitucionalidade e brigar por isso. O senhor não teme essa ofensiva dos opositores, deputado? Maurício, não há qualquer inconstitucionalidade. O projeto veio com urgência constitucional, depois transformado em urgência urgentíssima pela Casa Civil. Nós enquadramos não as entidades, não os clubes, nós enquadramos as atividades profissionais no desporto, serão privativas ou de sociedades de fins econômicos, como um escritório de advocacia, ou sociedades abertas, companhias abertas, quem quiser abrir capital, lançar ações nas bolsas de valores, como um clube mais moderno, e os maiores clubes certamente farão. Não há qualquer inconstitucionalidade, o governo está muito seguro disso. O período de transição é o período normal, nós não podemos acabar com o passe deixando de respeitar situações constituídas na vigência da atual lei, nós não podemos acabar com o passe deixando de compensar, criando uma compensação para o clube formador dos atletas, porque nós queremos estimular a formação de atletas e, portanto, as ligas independentes, toda essa mudança na lei do passe, a moralização do bingo e todos pagando imposto do clube e organizados como empresa, do clube e as confederações, é uma mudança realmente marcante e histórica no desporto brasileiro. O botafoguense Renato Machado tem uma pergunta. Deputado, é o seguinte, os grandes clubes poderão virar empresas, mas muito clube ficou chorando porque às vezes cria um craque aí no interior e não pode ter condições de se tornar um grande clube. O que vai acontecer com os pequenos clubes? Nós fizemos justamente na lei uma compensação. Esse clube que revela o craque, ele tem o direito à primeira renovação do contrato. O contrato não pode exceder a 2 anos, uma emenda, por sinal, uma iniciativa de jornalistas aqui de Brasília, dizendo que o primeiro contrato não poderia exceder a 2 anos. Portanto, um jovem, no máximo com 18 anos, no mínimo com 16, vai se profissionalizar. E ele aí, este clube que formou, ele tem um direito de preferência, como um inquilino tem o direito de comprar o apartamento em igualdade de condições quando o proprietário quer vender. Esse clube tem o direito de preferência numa renovação. É claro que se o jogador vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para um grande centro, esse direito poderá ser objeto de uma venda. E isso é uma compensação para os clubes. Eu acho que os clubes que revelam os jogadores estarão muito bem protegidos por esse direito de preferência na primeira renovação. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia Brasil. Vamos esperar agora a votação no Senado. Tá bom. Renato,
Zinho do Palmeiras, Edmundo do Vasco, dois capitães que começam a decidir domingo quem vai levantar acordo sobre a redução da emissão de gases na atmosfera. A partir de 2008, os países industrializados vão reduzir entre 6% e 8% a emissão dos gases que causam o efeito estufa. O texto do Irã contra o processo de paz no Oriente Médio é criticado na 8ª Conferência Islâmica em Teherã. A autoridade palestina, o Egito e a Síria não concordam com a proposta iraniana e condena a troca do fim dos conflitos por terras, porque isso é desfavorável aos palestinos. Novo impasse no conflito entre palestinos e israelenses. O parlamento de Israel aprovou lei que proíbe o recenseamento da população palestina em Jerusalém. O censo faria parte do primeiro trabalho de contagem de palestinos em 30 anos, realizado pela Autoridade Nacional Palestina em toda a sua população, incluindo os territórios da Cisjordânia e de Gaza. O governo da França adota um controvertido projeto de lei que reduz a jornada de trabalho com o objetivo de reduzir o desemprego. Mais informações com o nosso correspondente na Europa, Gabriel Barbosa. A França vai adiante no projeto de introduzir a semana de 35 horas de trabalho. O governo aprovou o controvertido projeto de lei a ser discutido pelo parlamento em janeiro. A redução da semana de trabalho foi uma das promessas eleitorais do líder socialista, o atual primeiro-ministro Lionel Jospin. O projeto é rejeitado pelo patronato e criticado pelo presidente Jacques Chirac. Se for aprovado, deve reduzir de 39 a 35 a carga semanal de trabalho a partir do ano 2000. A medida é controvertida. Muitos questionam se ela é favorável ao emprego. Gabriel Barbosa, Rádio Suíça Internacional para o Dia a Dia News. Mais um dia de sol em grande parte do país. Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira. O ar mais seco que cobre o Brasil provoca aberturas de sol. Para transportar quase 1 tonelada de armas recolhidas pelos estudantes e pela Ordem dos Advogados do Brasil na campanha Sou da Paz. Ontem, na Praça da Sé, 1.700 espingardas, revólveres e pistolas foram destruídas por um rolo compressor de 10 toneladas. A sucata vai para as mãos de um artista plástico para ser transformada num símbolo da luta pela paz. Uma mulher global, New York Times, acordo para reduzir os gases que provocam o efeito estufa. Asahi Shimbun em Tóquio, acordo de Kyoto, redução média de 5,2% nos gases poluentes. Na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, em Kyoto, discordância até o fim. Países não se entendem sobre o direito da emissão dos gases que provocam o efeito estufa. Corriere della Sera, na Itália, Yeltsin internado com urgência. Herald Tribune, presidente russo Boris Yeltsin está doente. Há boatos de que pode ser um problema de coração. Financial Times, em Londres, 47 deputados trabalhistas votam contra o plano de Tony Blair para reduzir benefícios a pais solteiros. The Times, mais uma vez, o medo da doença da vaca louca. Ministro da Agricultura nega o pedido da União Europeia para a proibição da venda da carne de carneiro. Como nós vimos em algumas manchetes internacionais, o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, foi internado ontem com uma infecção respiratória. Mas desta vez os médicos garantem que não há motivos para preocupação. O presidente Yeltsin foi internado num hospital perto de Moscou. Ele está com 66 anos e deve ficar sob cuidados médicos durante 2 semanas. Os médicos dizem que os problemas que Yeltsin já teve com o coração não vão dificultar a melhora do presidente russo. Com a 8ª Conferência Islâmica, o Irã começa a provar que o período de isolamento está mesmo chegando ao fim. Ao longo dos próximos anos, o governo pretende gastar entre 70 e 90 bilhões de dólares para aumentar a produção de gás, óleo e petroquímicos. Isso porque existem muitas empresas multinacionais dispostas a ignorar o embargo pedido pelos Estados Unidos e a fazer negócios com o Irã. Um grupo de 8 países industrializados assinou ontem um documento de combate aos criminosos da informática. Os hackers, como são conhecidos, roubam dinheiro, documentos, mudam informações e entram em arquivos reservados. Tudo pela internet. Para combater esses crimes, os 8 países vão desenvolver leis comuns de punição. Confusão na sessão de ontem na Câmara Municipal de Buenos Aires. Os vereadores se desentenderam e partiram para a briga. Empurrões, socos, pontapés, a Câmara Municipal mais parecia um ringue de vale-tudo.
E a confusão começou com a nomeação de um vereador da oposição que não agradou aos peronistas. Fragmentos dos sonhos de infância, peças que são motivo de orgulho de gente grande, podem ganhar um museu. E na coluna de Ana Maria Baiana, as novas tecnologias usadas em mais uma vez de sonhar com os brinquedos em volta da árvore. Mas há quem mantenha vivo esse sonho. Tem até gente que começou a montar árvore com brinquedos. E gente que guardou com cuidado os brinquedos do tempo da vovó e tem em casa preciosidades que já divertiram gerações de crianças e hoje poderiam estar no museu. O que hoje decora essa casa de gente grande já fez parte da fantasia de crianças. Crianças muito cuidadosas, que conservaram com carinho brinquedos de porcelana e de vidro. Nesse fogãozinho de ferro, a bisavó da artista plástica Malu Schleder cozinhou muita imaginação, que era servida neste impecável jogo de jantar de porcelana inglesa. Os modelos denunciam a época, mas as roupas parecem novas. As bonecas também estão inteiras, assim como as revistas que ditavam a moda delas. Esse livrinho aqui era da minha avó. Os moldes das roupinhas para fazer a roupa de boneca, ou já no tamanho, né? Os objetos mais antigos desta coleção foram encontrados por acaso dentro desta mala que ficou anos guardada no forro da casa. Quando Malu abriu, foi aquela surpresa. Os brinquedos da bisavó e da avó estavam todos aqui bem embrulhadinhos, do jeitinho que elas deixaram. Realmente foi uma delícia de encontrar tudo aquilo. Foi como se de repente tivesse encontrado toda a infância da minha avó e da minha bisavó ali, né? Uma mala cheia de histórias. Aqui estão brinquedos de 4 gerações da família de Malu, que é descendente de alemães. O sonho dela é pôr tudo isso no museu. Eu espero que algum dia alguém se interesse por esse museu do brinquedo. Se você tem alguma referência de antepassado seus, você também tem uma nova postura, uma boa postura perante a vida. Para montar esse museu, Malu conta com o entusiasmo de outra colecionadora de brinquedos, Lucy Hatchbach, também de família alemã. Ela tem guardado os presentes de vários natais: soldadinhos de chumbo, ferrinho de passar, uma pequena estação de trem que veio da Alemanha, copinho, panelinha, pratinho, além de vários jogos de montar que pertenceram ao pai. Ela brincou e o filho também. Eu achava divertido, porque apesar de hoje em dia ter também bastante brinquedos assim que você monta, mas nenhum se parece como esse aqui, que tem parafuso, ferro. Então você consegue criar outros modelos. Todos os brinquedos que vocês estão vendo aqui foram muito bem aproveitados. Eram realmente brinquedos assim para durar gerações. A impressão que dá é que é um brinquedo para durar mesmo. Os brinquedos hoje são mais descartáveis, eles não duram tanto tempo. E a outra mudança de ideia, assim, de filosofia, é que hoje são muito mais imediatos, dependem muito mais da eletrônica do que da coleção ou da imaginação. Pareciam miniaturas de coisas verdadeiras, né? O naufrágio do Titanic é uma tragédia que o mundo não consegue esquecer. O mundo, nem os diretores e roteiristas de Hollywood, que voltam a recriar a tragédia que chocou todo o planeta no início do século. Ana Maria Baiana entrevista o diretor James Cameron. Para a nova versão cinematográfica do naufrágio, estão sendo utilizados recursos técnicos surpreendentes. 85 anos atrás, o maior e mais luxuoso dos grandes transatlânticos deixava as docas da companhia de navegação White Star aqui na Inglaterra, rumo a Nova York. O navio jamais chegou ao seu destino, mas tornou-se uma página célebre e trágica da história e do cinema. O navio era o Titanic, 264 metros e 48 mil toneladas de puro luxo, desenhado e construído para ser o mais extraordinário e seguro dos grandes transatlânticos que, no início do século, dominavam as águas entre a Europa e a América. E extraordinário ele foi. Na noite de 15 de abril de 1912, menos de 4 dias após ter deixado o porto de Southampton, o Titanic naufragou no Atlântico Norte, a caminho de Nova York, levando consigo mais de 1.500 homens, mulheres e crianças.
tragédia verdadeiramente cinematográfica, que tem, ao longo dos anos, inspirado cineastas e documentaristas. Em 1953, Titanic, filme estrelado por Barbara Stanwyck e Clifton Webb, ganhou o Oscar de melhor roteiro ao recriar dramaticamente o horror da noite de 15 de abril. Hoje, contudo, os cineastas têm a seu dispor os vastos recursos da tecnologia de ponta para pesquisar e reinventar o Titanic. Em 1987, por exemplo, o documentarista Robert Ballard mostrou ao mundo pela primeira vez as imagens do Titanic em sua derradeira morada no fundo do Oceano Atlântico. Estas imagens inspiraram o diretor James Cameron a tentar uma nova versão romantizada da saga do Titanic. Mas com uma diferença: agora Cameron tinha recursos para, de fato, recriar o transatlântico. Trabalhando com imagens do verdadeiro Titanic, obtidas com uma câmera criada especialmente para filmar em grandes profundidades, e com as plantas originais do navio, cedidas pela primeira vez pelos estaleiros, a equipe de James Cameron foi capaz de conjurar detalhes como a monumental escadaria do salão de jantar do transatlântico, as louças, copos e pratarias das baixelas da primeira classe, ou esta lareira de bronze, recriada meticulosamente a partir das imagens colhidas nas profundezas do Atlântico. E, para obter o máximo de realismo, o mais dramático dos efeitos, o lento e inexorável naufrágio do navio após a colisão com um iceberg, Cameron utilizou uma combinação de efeitos mecânicos, movimentando um set que reproduzia em escala apenas 10% menor o navio verdadeiro, e complementando a ilusão com a manipulação digital das imagens. O naufrágio do Titanic é um evento histórico bem documentado, diz Cameron, e fomos capazes de levantar os menores detalhes. Tivemos algumas oportunidades notáveis, como o acesso às plantas do navio, e, mais ainda, o livro de anotações de Thomas Anderson, um dos construtores do Titanic. Foi maravilhoso esse contato com a história. Sem dúvida, essa é uma história que assusta, mas atrai, né? Ela tem um... É uma história que tem todo um charme, um mistério e a tragédia. Mas o interessante nessa reconstituição é o lado verdade, é o lado reportagem. Acho que a gente está puxando uma brasa para a nossa sardinha, porque é o lado de reconstituição histórica. E eles têm dinheiro para isso, né?